Então, mas existe uma questão em relação à cirurgia segura, que quando ela não é cumprida, é praticamente indefensável no processo judicial. A gente participou aí de um relatório de processo que eu achei até interessante, que o hospital, ele colocava a responsabilidade na enfermagem, porque ele entendeu que se o paciente subiu sem a demarcação, a primeira barreira teria caído. E aí, quando a gente fala dessa responsabilidade, dessa corresponsabilidade, eu sempre vejo que não é de uma pessoa, não é de uma classe profissional. Para mim, cirurgia segura são inúmeras barreiras aí que caem uma atrás da outra. Se a gente for ver, realmente, a demarcação ela tem que ser feita lá pelo profissional que vai ser o responsável pela cirurgia. Em alguns locais, depois eu até vou te perguntar como é que funciona lá nos hospitais onde você está. Mas assim, não tem cirurgia segura. Quando descumprida, ela é indefensável e ela precisa realmente das múltiplas barreiras. Como é que está funcionando lá nos hospitais aí, onde você faz esse processo de acompanhamento anestésico? Então, todo paciente que vai passar por um procedimento, principalmente ortopédico, ele tem seu membro marcado na sala de cadastro dele, no centro cirúrgico, né, que está na sala de preparação. E lá ele tem seu membro marcado, identificado o tipo de cirurgia que vai fazer, checado todos os exames, aferido pressão, visto saturação e colhido os principais sinais vitais desse paciente por um técnico de enfermagem. Perfeito, porque eu estou considerando o paciente internado, aquele que vai fazer uma cirurgia, mas ele está internado. Mas tem esses pacientes que são de cirurgia letiva, Exatamente. Que nem estão no leito, né? Exatamente, mas também os pacientes internados, eles são sistematizados e fazem sistematização pré-operatória antes de entrar no centro cirúrgico. A partir do momento que ele entra no centro cirúrgico, ele vai para dentro da sala cirúrgica e nela a gente tem um checklist com o médico cirurgião, com o anestesista e com o circulante, né, o técnico de enfermagem que vai estar dentro da sala. Esse técnico de enfermagem só pode funcionar a veia depois que o quadro de checklist de cirurgia segura esteja todo preenchido. E nele contém as informações de alergias do paciente, nome do paciente, nome da mãe, quem vai ser o médico que vai operar, quem vai ser o anestesista, qual tipo de anestesia vai ser feita, se o paciente tem alguma alergia, se tem risco de sangramento da cirurgia, se tem possibilidade de virar difícil, se tem reserva de UTI, se tem reserva de sangue, ou seja, tudo que pode ocorrer no pré, intra e pós-operatório está descrito no checklist de cirurgia segura. Perfeito. E me conta uma coisa, você faz muitos procedimentos aí. Quantas vezes você viu falhar essas barreiras? Porque você acaba, enquanto anestesista, sendo a última barreira, né? Quantas vezes você suspendeu a cirurgia não, né? Suspendeu o processo e fez ele voltar, né? Para que acontecesse essa demarcação, acontecesse esse checklist de cirurgia segura? Então, as únicas vezes que ocorreram isso foram nas cirurgias oftalmológicas, mas nesse mesmo momento era conversado com o cirurgião, conversado com o residente, conversado com o paciente. Às vezes o paciente tem a percepção que ele tem uma coisa mais prejudicial no olho, mas você vai ter que operar o outro. Mas às vezes o pedido foi para um olho, então é sempre conversado com o paciente, verificado. Eu sempre pergunto para o paciente, também os técnicos também perguntam para o paciente, e o médico cirurgião também pergunta para o paciente. Então é sempre reverificado várias vezes, principalmente esses procedimentos que são bilaterais, né, que podem ser... Então a cirurgia oftalmológica é um risco. Sim, exatamente. É uma que eu ainda não tinha pensado em colocar como o maior risco para o paciente, assim, em relação ao paciente, né, dele entender que ele foi operado errado. E aí, você percebe que isso hoje já está aculturado entre todos os profissionais? E aí eu vou te perguntar outra coisa. Não só que está aculturado entre todos os profissionais, mas em todos os hospitais onde você trabalha? Os hospitais onde eu trabalho, sim, mas eu acredito que nem todos os hospitais estão preparados para esse tipo. Às vezes o pessoal acha que é um papel somente a ser preenchido, mas é o checklist que vai resguardar o procedimento a ser realizado e vai resguardar a segurança do paciente em entrar naquela sala e saber que está tudo preparado e tem toda a retaguarda necessária para aquele procedimento dele. Última pergunta. Você acha que o anestesista ele tem um papel fundamental nessa barreira? Por que eu estou te perguntando? Muito dos processos, às vezes, fica na mão do técnico de enfermagem, do enfermeiro, da pessoa que faz o transporte, né? E agora você está falando, eu lembrei também dos pacientes que já chegam lá para poder fazer cirurgia eletiva. E quando eu enxergo o anestesista, eu enxergo ele como uma barreira importantíssima nessa equipe ali para gerenciar, né, todo esse start aí do procedimento. Como você enxerga isso? Então, enxergo nós anestesistas como a peça fundamental da sala cirúrgica. Nós somos os gestores daquela sala. Então, acredito que a gente tem que identificar sempre tudo e dar poder a quem está verificando esse checklist, porque ele é imprescindível, além dele, é imprescindível para estar dando início a um processo, a invasão do corpo do paciente, né? Pensando por esse lado, que toda cirurgia é invasão do corpo do paciente, a gente que dá autorização para isso.
Eu acredito que como anestesista, gestor da sua sala cirúrgica, ele tem um papel importantíssimo e imprescindível em dar o poder de fazer o checklist da sala segura para o circulante de sala, que é o responsável técnico da enfermagem da sala, e atuar junto dele para que possa ter o maior nível de segurança e descrição da cirurgia para o paciente, levando ao máximo o potencial de segurança desse paciente dentro da sala. Só aqui para a gente ratificar. O protocolo de cirurgia segura, quando descumprido, é indefensável. Exatamente.